Vamos lá. A questão que pediram também, que vocês pediram, foi a questão 8, propostas 3. Um cilindro provindo de pistão móvel e mantido em temperatura constante contém éter etílico no estado líquido em equilíbrio com seu vapor. Então, vamos lá. Êmbolo móvel, nossa substância A líquida em equilíbrio com A gasoso. E ele diz que a temperatura é mantida constante, tá? Então, se acontecer algum processo, a temperatura vai se manter constante. O pistão é movido lentamente, de modo a aumentar o volume da câmara. Então, a gente vai aumentar o volume. Isso vai ocasionar uma redução da pressão, entre aspas. Por quê? A gente vai aumentar o volume lentamente. O que esse lentamente está tentando nos dizer? Aumentar o volume lentamente. Ele está tentando dizer que a todo instante a pressão externa vai ser igual à pressão interna. Ele não vai fazer movimentos bruscos. É a ideia do quase estático. Então, assim que pode aparecer na prova para você o quase estático, que o movimento é lento, sim, ou muito lento. Pressão interna com a pressão externa não vai ser feito movimento brusco no pistão. Com relação a este sistema, são feitas as seguintes afirmações. Atingindo um novo equilíbrio entre líquido e vapor, a pressão dentro do cilindro diminui. Isso é falso. Por quê? Vamos lá. Número 1. Isso é uma curva chamada diagrama de fase, que é a relação entre pressão e temperatura. E ela mostra o equilíbrio entre as fases. Vamos botar aqui. Sólido, líquido e gasoso. E notem que a curva mostra quais são as condições de equilíbrio, tá? Isso aqui é um ponto só. Isso aqui é um ponto só. Tudo bem? E aí, ó, dada uma temperatura fixa, a gente está supondo que a temperatura é constante durante o processo, tá? Que isso que está aqui, ó, acontece com temperatura constante. Então, dada uma temperatura que eu vou chamar de T1, o equilíbrio entre líquido e gás acontece sempre na mesma pressão. Então, a pressão é fixa enquanto a temperatura for fixa e você falar que o sistema está em equilíbrio. Então, se a temperatura é mantida, a pressão do equilíbrio é mantida, por isso esse cara aqui é falso. A informação é falsa. A pressão de equilíbrio é função da temperatura. Se a temperatura não mudou, a pressão não muda. Informação 2. Atingindo um novo equilíbrio dentro do cilindro pelo volume da fase. Atingindo um novo equilíbrio entre o líquido e o vapor, o produto da pressão dentro do cilindro pelo volume da fase gasosa aumentada. Verdadeiro. Por quê? A gente sabe que PV, produto de P por V, é nRT. E notem que a questão está fazendo questão de te falar que é pressão interna. Nesse caso é igual a externa, mas a pressão interna vezes V é igual a nRT. T é constante, R é constante. Então, a gente sabe que no equilíbrio a pressão é a mesma, constante, tá vendo? Dada a temperatura, a pressão não mudou. Então, como você aumentou o volume, como o volume aumentou, o produto PV aumentou, o número de mols também aumentou. E aí ele pergunta, o produto pressão vezes volume aumenta com o aumento do volume, verdadeiro, que a pressão é fixa, se o volume aumenta, a PV aumenta. Isso acaba concluindo também que o número de mols de gás aumenta, certo? Vai ter mais gás aqui, vai ter líquido virando gás. O processo, no fundo, poderia ser escrito como a líquido está se convertendo em A gasoso. Tudo bem? Vamos para a terceira. Quando não existe mais líquido dentro do cilindro, o produto da pressão pelo volume dentro do cilindro aumenta com o aumento do volume. Então, vamos ver? Quando
PV. Isso é falso. Quando não tiver mais líquido, só tem gás. E se você considerar que o gás é ideal nessas condições, não tem mais equilíbrio, então a pressão agora pode variar. O número de mols é constante, o R é constante, T é constante. Por que o número de mols é constante? Porque não tem mais como mudar o número de mols de gás. Isso aqui é para a fase gasosa. Quando todo líquido virar gás, o número de mols é o número de mols de toda a espécie, de tudo que está aqui dentro virou gasoso e o recipiente é fechado, o N é constante. N é constante, R é constante, se a temperatura fundida é constante, o produto PV será mantido constante, sim? Ou seja, o volume vai aumentar, a pressão vai começar a cair. Então essa afirmação é falsa. Aí ele pergunta, dessas afirmações estão corretas apenas a 2, letra B. Beleza? Vamos para outra questão.